Taubaté, que era um bandeirante. Ele veio na região na busca do minério de ferro. Chegando aqui, ele encontrou ouro na região da Serra do Lenheiro, que é a Serra de São José, em Tiradentes. Tá? Ele descobriu o ouro, então foi uma decepção para ele, porque ele estava atrás do minério de ferro. Tá, pessoal? Uma decepção que tornou ele mais rico, né? Bem, aqui na cidade de São João del Rei, em primeiro momento, o ouro era ouro de superfície. Mas depois o ouro, eles começaram a escavar galerias de 200, 300 metros, que estão sobre essas ruas aqui. Hoje você já não vê essas galerias, porque como cresceu casa em volta, não pode continuar a escavação, e elas agora são todas inundadas. Então, por isso que a gente também não visita as galerias aqui da cidade. A cidade cresceu com a opulência e também com a pobreza do ouro. Tá? Coisa interessante que eu vi aqui, já é o segundo que eu vejo. O primeiro foi lá em Ouro Preto, né? E aqui em São João del Rei, que é um cemitério coberto. Você vê, o cemitério tem telha em cima, não é coberto. Vamos ver lá. Vocês veem que o pessoal está enterrado nas paredes, né? Então aqui, ó, tem gente enterrada aqui nessa parede, na parede aqui do lado e tal. Cemitério coberto. Aqui. Olha, chega a parede, fica ombro em dia de chuva. O cara de gente está enterrado aqui nessa parede. Lá em Fortaleza tem que ter na igreja do Rosário. Major Facundo está enterrado lá, um dos que está enterrado nas paredes da igreja do Rosário. Da casa onde nasceu o presidente Trinqueiro do Neto. Ele nasceu aqui nessa casa, mas o solar dele fica em outra parte, tá, pessoal? Aqui à frente, aqui, vocês vão ver ali que tem uma ponte feita em pedra, uma ponte de 1788. Essas pontes, além de servir de travessia na cidade, elas também serviam para o desfile de escravos, porque ali se fazia leilão de escravos nessas pontes, tá, pessoal? Ficavam compradores de um lado, vendedores de outro, e os escravos passando no meio. Chama-se Ponte da Cadeia, porque aquele prédio em azul lá, pessoal, funcionava a cadeia pública da cidade. Tá? Ali não iam as pessoas que eram condenadas à morte, eram crimes comuns, chamados. Hoje ali funciona a prefeitura da cidade. O prédio continua com o mesmo uso, tá, pessoal? Né? Mas só mudou os nomes, tá ok? Vamos lá? Estamos no interior da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Esta igreja data-se do ano de 1721, considerada a quarta igreja mais rica em ouro do Brasil, sendo a primeira São Francisco de Assis na Bahia, Salvador, a segunda Matriz de Santo Antônio em Tiradentes, a terceira Matriz do Pilar em Ouro Preto, a quarta e última novamente Matriz do Pilar em São João del Rei. Esta igreja ela tem aproximadamente 400 quilos de ouro, que estão em todas as partes onde houver douramento. Lembrando que esse ouro é dividido da seguinte forma: lâminas, folhas, pó e ouro derretido. O ouro derretido, que é uma camada maior, vai ficar no altar mor, lá na capela mor, onde o padre faz a celebração. Mas lembrando que os altares são todos talhados na madeira, depois elas recebem um barro branco, que é o chamado tabatinga, que é um processo que eles utilizavam para proteger a madeira do cupim e receber o douramento quando fosse o caso, que foi o caso dessa igreja. Portanto, então, a parte mais dourada é a parte do altar mor. Lembrando que houve um momento em que o ouro era encontrado em tão grande escala, trocava-se 3 kg de ouro por 1 kg de prata. Ou seja, a prata superou o valor do ouro, passou a valer mais que o ouro. A gente percebe também que nesses corredores laterais, nós vamos ter 3 peças de prata penduradas, são chamadas turíbulos. 3 deste lado, 3 deste, e debaixo do arco do cruzeiro tem um maior, separando lá a capela mor e a nave central. Ele pesa aproximadamente 45 quilos em prata maciça. Hoje, a gente está percebendo que eles estão servindo para quê? Iluminar a igreja, não é isso? Mas para a época não. Vamos imaginar a igreja lotada, o padre fazendo a celebração e aquele mau cheiro subindo dos túmulos. Aí é que entra a função dos turíbulos. Eles desciam ele no sistema de carretilha, colocavam incenso para incensar, espantar o odor. Então essa era a função dos turíbulos. Já perceberam quando começa a missa, o coroinha entra com o incensário? Era mais ou menos aquilo. Então essa era a função dos turíbulos. A igreja, pessoal, ela tinha toda uma hierarquia. Na frente ficavam os nobres, no meio as pessoas de classe média,
aqui atrás as pessoas mais pobres. E nos corredores eram chamadas coxias. Coxias eram onde ficavam os escravos com as paramentas para fazer a iluminação da igreja, tochas, candeias. Vocês perceberam que nós entramos na igreja e de frente tem uma outra porta. Porque se não houvesse essa porta, se batesse uma corrente forte de vento, apagaria todo o sistema de iluminação. Por isso que tem essa porta, ela se chama tapa-vento ou quebra-vento. Era uma forma realmente de cortar a velocidade do vento. Nossa Senhora do Pilar é padroeira da Espanha. Foi a primeira imagem a chegar aqui na vila de São João del Rei com os bandeirantes. Por isso que ela é padroeira da cidade. O dia dela se comemora, dia 12 de outubro, que é o mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida. Então comemora-se o dia da padroeira do Brasil e o dia da padroeira da cidade de São João del Rei. A imagem que está no altar principal lá, realmente é Nossa Senhora do Pilar, lá em cima. Só que aquela é uma réplica, porque a original ela é pequenininha. Por medida de segurança, eles fizeram ela bem assim, um oratório e colocaram ela dentro da parede, mais ou menos igual a Aparecida. E para o século XVIII nós tínhamos 3 tipos de imagens. As primitivas, que eram muito pesadas, ou elas eram tudo de pedra ou tudo de madeira. Tem imagens aí na cidade que pesam 300 quilos. Vamos imaginar uma imagem pesando 300 quilos no ondor de madeira para 4 pessoas transportando uma procissão. Muito pesada. Aí vai surgir um segundo tipo de imagem, que é a chamada Santo de Roca. Como é que é o Santo de Roca? Ele só tem os braços, a cabeça e os pés. O resto do corpo é só uma armação de madeira. Então é bem mais leve, facilita o transporte. E o terceiro e último tipo de imagem é o chamado Santo do Pau Oco. O Santo do Pau Oco ele surge na época da cobrança quinta do ouro. Como é que funcionava? Vamos imaginar, o cobrador da coroa vai passar aqui segunda-feira. Junta-se um grupo de pessoas, essa imagem ela é inteiriça, completamente oca por dentro. Então eles vão colocar os valores ali dentro, pedras preciosas, diamante, ouro. O cobrador está passando e esse grupo de pessoas vai transportar a imagem de um lado para o outro, como se fosse uma procissão. O cobrador passa, vai embora, não recebe os impostos, fica por isso mesmo. Então não era procissão, era só enganação. Daí fica conhecida a expressão Santo do Pau Oco. Agora observem bem o trabalho do teto dessa igreja aqui na nave central. Esses trabalhos foram feitos por um mulato chamado Manuel Victor Jesus. O material utilizado para fazer esse trabalho era chamada planta vegetal sangue de boi, ou corda da cura avermelhada forte, que era extraído da árvore pau-brasil. Usava-se o anil para dar o tom azulado, tinha também o coloral, né, para o ouro-cum, que é o que se fazia o coloral. Sabe quanto o artista cobrou para fazer esse trabalho, pessoal? Exatamente nada. Ele simplesmente pediu aos doutores da igreja se ele auto pudesse se retratar. E isso lhe foi permitido. Só que ele foi uma pessoa tão modesta ao se retratar que ele poderia fazer uma pintura dele em tamanho natural, uma coisa bem viçosa para todo mundo ver. Mas não, fez uma coisa bem simples que aos olhos do visitante quase passa despercebido. Vou dar uma dica para os senhores. Ele está nesse canto aqui lá em cima. Vê se alguém consegue localizar. Está no canto aqui, do lado da minha direita, no caso. As peças maiores se destacam, as imagens, algumas figuras de anjos, alguns animais, a Assunção de Nossa Senhora do Pilar aqui no centro. Não, é um retrato dele, não é só o rosto não. Ele está embaixo daquele anjo. Já viu. Realmente tem um anjo apontando para um coração, um anjo de asas azuis. Pode olhar no peito do anjo se não tem uma pessoa de palitozinho preto e camisa branca. Tem. Realmente. O anjo é como se ele estivesse olhando para essa pessoa. Ele está com a cabeça baixa. Olha no peito dele. É como se ele estivesse em cima de um púlpito. O anjo de asas azuis apontando para o coração. Os 2 altares laterais, nós temos 2 casinhas, de um lado e do outro. Essas casinhas são chamadas de púlpito. O púlpito existe por 2 razões. Primeiro, mesmo a igreja tendo acústica muito boa, era difícil o padre celebrar no altar mor e as pessoas ouvirem lá nos fundos. E segundo, eles achavam o maior pecado do mundo ficar de costas para o sacrário e de frente para os fiéis. Então ele fazia o inverso, ele ficava de frente para o sacrário, de costas para os fiéis, celebrava em latim e era traduzido em português do púlpito. Um à luz do dia, o outro à luz da noite. Por isso que tem os 2. Ok? Bom, lá no altar principal, no altar mor, nós temos 6 castiçais e um crucifixo. Eles também são de prata maciça. 3 castiçais de cada lado e um crucifixo no centro. Vamos perceber que dentro do altar mor nós temos 2 pinturas laterais nas paredes. À esquerda dos senhores vai retratar a Santa Ceia, que é comum nas igrejas.
E a direita vai retratar o lava-pés. É uma encenação em que Maria Madalena vai secar os pés de Cristo com o cabelo. Elas são pintadas no couro de animal, depois emoldurada na parede. Os senhores vão perceber também que abaixo das pinturas maiores vão ter umas pinturas azuis assim nas paredes. Essas pinturas foram descobertas através de restauração. O patrimônio histórico, uma determinada vez, restaurando a igreja, foram raspando as pinturas, melhor, raspando a tinta marrom e descobrindo as pinturas que são passagens da Bíblia. Okay? Esta igreja, por ser matriz, ela tem missa todos os dias, ininterruptas, 7 horas da manhã e às 19 horas da noite. Em relação ao soalho, não é original, porque o original eram tábuas largas e numeradas. Quando a saúde pública proibiu, eles retiraram todos os restos mortais, aterraram no local e colocou esse piso moderno. Em relação aos bancos, não existia. A pessoa para assistir missa assentado naquela época, os serviçais tinham que trazer de casa, caso contrário era de pé ou de joelho. Então os bancos vieram depois. E a razão de bancos laterais dos dois lados, pessoal, porque se assentavam homens de um lado e mulheres do outro. Por exemplo, à esquerda dos senhores, sentavam-se as mulheres. Pode ver que o altar que está de frente para vocês é de uma santa, Imaculada Conceição. E à direita eram os homens. Altar dos 3 anjos arcanjos lá, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Uma curiosidade desse altar dos 3 anjos arcanjos, que o São Miguel, que está no centro da pintura com a bandeirinha e uma balança, vocês vão perceber nas vestes dele que ele é cravejado de pedras preciosas, rubis, esmeraldas, ametista. Vocês vão falar assim, são verdadeiras? São verdadeiras, não são réplicas não. Ah, mas e o sistema de segurança? Primeiro, nós estamos sendo monitorados o tempo todo. Qualquer peça que deslocar do altar, ao mesmo tempo, acusa na secretaria. Por isso a razão da gente entrar e sair pela mesma porta. Ok? Bom, para terminarmos aqui dentro dessa salinha, ali do lado do presépio, vocês vão entrar depois das fotos, vocês vão ver a Nossa Senhora do Pilar dentro do oratório, como eu expliquei, e à esquerda dela vai ter um oratório maior com a imagem de Nossa Senhora do Pilar novamente. Essa é a de Roca, que sai na procissão no dia 12 de outubro. Por isso, toda e qualquer igreja do século XVIII que os senhores entrarem e ver uma imagem de roupa, pode falar a imagem de Roca. Por quê? Como ela não tem os trabalhos. A roupa realmente é para ornamentar a imagem, mas principalmente para esconder, porque ela é vazada, ela não tem. Então eles colocam a roupa para ornamentar a imagem. Alguém tem alguma dúvida? Capela de Nossa Senhora da Piedade. Isso porque daquele lado que eu mostrei para vocês tinha cadeia pública, mas aqui tinha cadeia do pessoal que era condenado à forca. Então, a pedido da população, a Câmara da época entrou, fez bem bolado com a igreja, vamos dizer assim, e fizeram essa capela aqui para que os presos pedissem perdão a Nossa Senhora da Piedade antes de serem enforcados. Isso também, pessoal, porque o enforcamento antigamente, a condenação ao enforcamento, levava 1 mês, desde o julgamento até o enforcamento. Era o tempo que a pessoa tinha para mandar alguém até o Rio de Janeiro e conseguir o perdão real, tá? Dependendo de outras localidades que eram mais longe do Rio, demorava mais tempo a execução. Mas aqui, nessa região, como levava só 15 dias para ir até o Rio, então eles davam 1 mês para a pessoa juntar ou conseguir o perdão real do vice-rei lá no Rio de Janeiro. Eram condenados a forcas, pessoas que tinham sequestrado alguém, pessoas que tinham assassinado alguém e também crimes de violência sexual também eram condenados, tá, pessoal? Já os outros crimes comuns eram 7 dias para condenar a pessoa. Tá? Isso se ela não conseguisse provar que era inocente. Ok, pessoal? Tá? Escravo era mercadoria, então ele não podia ser condenado à forca. Ficava o dono do escravo que dava a ele isso, o castigo. Vamos lá, pessoal? Eles moraram aqui entre os anos de 1957 a 1985, quando o Tancredo Neves faleceu. Tá, pessoal? E hoje aqui moram 4 caseiros aqui nesse solar aqui. Ele é construído a partir de 1860. Nessa época também
se usava as eiras e beiras, mas para eles mostrarem que eram, na verdade, a pessoa de classe, eles colocaram leões, né, de ferro ali, porque leão era usado só como título de nobreza, para mostrar que a família... Que é o Solar dos Neves, né? A casa foi do senhor Tancredo Neves, foi primeiro-ministro e foi presidente da República também. E aqui a Igreja do Rosário, que é a Igreja dos Escravos. E ali atrás é a casa do Aécio Neves. Basicamente o pessoal construía e só depois que estava pronto que via que estava torto. Não usava plumo, não usava nada disso. Bem, elas mantêm aqui a cachorrada que eu falei com vocês e um estilo chamado estilo rural. O estilo urbano é esse arredondado aqui, ó, dessas casas arredondadas. Aqui também nasceram duas bandas. Em 1774, em Minas Gerais é considerada uma das primeiras igrejas em arte barroca, em arquitetura, são esses trabalhos que estão vendo. O projeto dessa igreja é de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijador. Porém, ele só executou a parte da capela maior, com exceção das pinturas e das imagens. Só a parte da escultura do altar em madeira. E o frontispício do lado de fora, que já vai ser um trabalho em pedra sabão, onde nós vamos terminar o nosso passeio. Esses 6 altares laterais, cada um levou em média 2 anos para ficar pronto. Eles são entalhados na madeira cedro rosa. A impressão que se dá é que eles estão sendo restaurados, eles estão manchados de branco. Na verdade, eles estavam cobertos com aquele barro branco, né, a tabatinga, na esperança de um dia receber o ouro. Só que nunca teve. Então, no ano de 1963, a igreja decide raspar os altares para destacar melhor o trabalho na madeira. Aí ficou parecendo a pátina, é um trabalho mais bonito. Só que uma vez por ano eles têm que imunizar, igual um produto químico, porque os altares ficaram desprotegidos. O conjunto de imagens que compõe esses altares são as chamadas imagens de roca, que estão de roupa natural, né? Com exceção do São Pedro de Alcântara, que é uma imagem de origem espanhola, onde ele é tido como padroeiro do Estados Unidos. São João Batista no centro, e os altares que mais constam que ele já tem a tive participação, pessoal. Bárbara Leodoro tinha um papel fundamental naquela época, nesse momento, porque ela se vestia de soldado para obter informações para os demais inconfidentes dentro da cavalaria. O marido dela, Inácio José de Varenga Peixoto, foi levado para a África e morreu lá. Bárbara Leodoro tinha uma filha. Após perder essa filha, ela ficou louca. Morreu mendigando pelas ruas da cidade. Quando a gente diz mendigando, que a gente sabe que todos os inconfidentes tiveram os bens confiscados. Tomaram tudo que eles tinham. O corpo sobrou por parar no Museu dos Inconfidentes em Antiga Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto. Percebam também que esse lado da cidade nós vamos ter aqui século XVIII, XIX e XX. Se a gente olhar para o lado esquerdo, vocês vão ver que é tudo século XVIII. É muito interessante essa entrada da igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei. Essa entrada feita, essas obras de arte, pelo Aleijadinho. A gente vê a assinatura dele, esses 3 anjos que simbolizam os 3 nomes deles, e também esses anjos segurando essas caveiras, simbolizando as visões de São Francisco de Assis. A gente tem também São Francisco recebendo as chagas de Cristo, esses monumentos feitos em pedra-sabão, a coroação de Maria, a coroa de espinhos, o símbolo da Ordem dos Franciscanos. É importante ressaltar que essa igreja também tinha esse limpador de pés, e daí é de onde vem a expressão do pé rapado. E nessa igreja foi velado o corpo do presidente Tancredo Neves, e no cemitério que está atrás dessa igreja, o Tancredo Neves está enterrado.
aí o ano de fundação, né, 1774 da igreja. E esse é interessante, esse rosto de Jesus, dependendo do lado, você está do lado de fora ou do lado de dentro da igreja, você tem duas visões distintas, né, naquela arte meio que movimental ou 3D do barroco. Então eu fiz esse vídeo fora da igreja, Jesus estaria, você fora da igreja, Jesus estaria triste, e você vê ele com a boca meio triste, né? E depois quando você entra na igreja, você vê Jesus sorrindo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vão ter mais partes, né? Então se inscreve no canal, dá o like, e é isso aí.